Olá, pessoal. Então vamos iniciar a nossa aula de Fundamentos do Direito Penal. Hoje nós estudaremos os princípios do direito penal, especialmente aqueles princípios que estão ligados ao direito constitucional, ou seja, o direito constitucional, né, determinando implicações no direito penal, e assim que deve ser no Estado democrático de direito. Então vamos lá. O primeiro princípio da legalidade e decorrentes, né? Quais são decorrentes assim ligado ao princípio da legalidade? Quais são os mais elevados, assim, que tem superioridade hierárquica, digamos assim? A dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, né? Legalidade, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E culpabilidade, o artigo 5º, 47 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha nesses princípios da Constituição. Diz o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 1º, para iniciar, né? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Depois, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, fala que, descreve que, 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para haver um crime, antes deve haver uma lei capitulando, dizendo que aquela conduta é criminosa. E deve também, para a pessoa ser apenada, punida, nesse mesmo crime, ter a previsão, antes da conduta, de uma pena. E o inciso 57... diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória. Então, vamos adiante. Deixa eu ajeitar aqui a Constituição, ok? Esses são os princípios, assim, de maior hierarquia, digamos assim, mais relevantes num patamar hierárquico. E alguns derivados, né, que derivam destes mais elevados. A humanidade das penas, né, que nós temos também previsão constitucional, que não haverá penas de caráter cruel. Diz aqui o inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: A. Privação ou restrição de liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão e interdição de direitos. E o inciso 47. Não haverá penas. Olha o princípio da humanidade da pena. A humanidade da pena. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84-19. B. Caráter perpétuo. C. Trabalho forçado. D. Banimento. E. E. Cruéis. Retroatividade benéfica da pena é outro princípio importante, né, da nossa Constituição. Ele também tem previsão, né, no direito constitucional, no artigo 5º, é o inciso 40, quem quiser anotar. Não
A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal aqui não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E quanto ali a anterior, as penas em questão da humanidade, é o 47. Tudo da Constituição Federal. Então, a lei penal retroagirá se for benéfica ao réu. Em qualquer fase, pessoal, no inquérito policial, na investigação policial, né, no inquérito, quando está com o promotor para denúncia, quando está em instrução processual no fórum ou quando o indivíduo está executando a pena. Se houver um benefício, uma redução de pena, descriminalização, alguma coisa nesse sentido, se a lei penal for benéfica, ela retroagirá em qualquer fase do processo ou da execução da pena. Depois nós temos alguns princípios que estudaremos na próxima aula, que é da insignificância, da adequação social, da lesividade e outros que estudaremos na próxima aula. O princípio da legalidade tem esse brocardo latino nullum crimen, nulla pena sine previa lege, ou seja, nulo crime, nula pena sem uma lei anterior. Como eu expliquei, a lei tem que ser anterior ao fato. Quem primeiro falava sobre isso é esse jurista aqui, Feuerbach. Então é isso, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Está no artigo 5º, 39, nós já vimos, e isso também está no artigo 1º do Código Penal e no artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, existe, para falarmos em legalidade, podemos ter legalidade penal e legalidade, né? Então, sim, a legalidade penal difere da legalidade ampla. A legalidade ampla, que serve para todos os ramos do ordenamento jurídico, todo ordenamento jurídico, está no artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tem que ter uma lei para que a pessoa seja obrigada a fazer algo. Isso serve para todo o ordenamento jurídico. E a legalidade penal, nós já vimos. É esta aqui: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso serve para o direito penal. Essa legalidade ampla serve para qualquer ramo do direito. A origem histórica do princípio da legalidade. Ele surge lá na Carta Magna Libertatum, 1215, né? Você já deve ter ouvido falar no rei João Sem Terra. E no artigo 39 dizia: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de sua propriedade. Não será preso, aprisionado ou privado de sua propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra. Então, essa Carta Magna Libertatum, em 1215, né, foi um documento imposto por nobres ingleses, né, ao rei João Sem Terra, e limitava o poder do rei, porque eram poderes ilimitados. A própria lei, então, já está dizendo o que foi evitado, porque acontecia aprisionamentos, expropriação, tudo para o rei, podia tudo. Então, a partir dessa carta, começa a surgir esta limitação ao poder do Estado. Antes, o Estado e o rei eram a mesma coisa. Fala-se também como aqui está descrito: ninguém será preso, né? Então tem alguma coisa aí, uma ideia de habeas corpus, por exemplo, né? Depois também, em 1689, temos o Bill of Rights, limitação também à atuação do Estado. Temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A Revolução Francesa, em 1789, na França. Então, todas essas declarações, Carta Magna, Bill of Rights, Declaração da França, né, da Revolução Francesa, todas essas cartas trazem
limitações ao poder de punir do Estado, ou ao poder em sentido geral do Estado. A primeira lei a positivar o princípio da legalidade foi o Código Penal francês em 1810. A primeira lei brasileira é o artigo 179, inciso 2 da Constituição Imperial de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I. Ela era uma Constituição de cunho liberal, foi importante, serviu para inspirar algumas legislações. Então, o artigo 179 diz: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que têm por base liberdade, segurança individual e propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. E aí vem lá um inciso: nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então está aqui o princípio da legalidade na Constituição Federal Constituição Imperial de 1824. O princípio da legalidade. O cidadão brasileiro só poderia fazer alguma coisa, obrigado a fazer ou a não fazer em virtude de lei. É um avanço para essa época, Império, 1824. E o artigo, depois de 1830, como as leis penais aplicadas no Brasil ficaram obsoletas, porque a Constituição mudou, era uma Constituição liberal, em 1830 nasce o Código Criminal do Império, e o artigo 1º diz também: não haverá crime ou delito sem uma lei anterior que o defina. Então, o princípio da legalidade penal. O artigo 5º, 39, que a gente acabou de ler, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, ele é uma cláusula pétrea, como todo o artigo 5º. Se nós olharmos lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4. Os direitos e as garantias individuais. Então, não há como abolir esse princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ele faz parte do núcleo imutável da Constituição Federal, portanto, não pode ser alterado. É uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Os direitos fundamentais não podem ser abolidos. Bom, quanto ao aspecto político desse princípio, ele serve para gerar segurança jurídica. Então, se eu tenho um princípio constitucional no artigo 5º, núcleo imutável, cláusula pétrea, gera segurança a todo cidadão, que vai ser cumprido, ou deveria ao menos, ou podemos buscar o cumprimento, via judiciária, de que não haverá crime sem lei anterior, que eu não poderei ser punido sem uma lei anterior dizendo que aquela conduta é um crime, e nem poderei ser punido se não há uma pena prevista anterior à minha conduta. Então, ela, no nosso caso, de direito brasileiro, esse princípio da legalidade impõe também uma lei escrita, de conteúdo determinado, não pode ser vago o conteúdo, eu tenho que saber o que quer dizer o artigo, para mim não realizar a conduta proibida, e tem que ser anterior à conduta à existência desta lei e da pena. Então, isso é um aspecto político que confere segurança jurídica. Quanto ao aspecto jurídico, exigência da subsunção de conduta e o modelo abstrato, ou seja, tem que haver uma adequação do fato praticado pela pessoa ao modelo legal, ao crime. Por exemplo, João mata Pedro. Há uma subsunção, uma adequação deste fato ao tipo penal do artigo 121, matar alguém. Também, não estando na lei, não haverá punição. Ou seja, não estando descrito que o fato é proibido, então tem que ter
um fato descrito como proibido e também tem que ter uma pena descrita como proibida antes de iniciar a conduta, antes do indivíduo praticar a conduta, já deve haver a existência prevista em lei do fato proibido e da pena a ser aplicada. Nós tivemos aqui, por exemplo, agora há uma alteração legislativa que fala da cola eletrônica, tem os crimes de fraude em concurso, mas até então nós tivemos um problema. Eram flagradas pessoas com cola eletrônica, pontos, né, no ouvido, no dia de concursos, no dia de vestibular. E foram capturados inicialmente, presos por estelionato ou falsidade ideológica. Porém, o STF, né, com base no princípio da legalidade, né, disse que esse fato era atípico, penalmente, tá, pessoal? Obviamente que o indivíduo não ia ser aprovado no concurso e, obviamente, que poderia até sofrer um dano, a reparação, né? Mas, uma ação de dano, uma ação reparatória. Mas, criminalmente, o STF disse que não tinha nenhuma lei tratando sobre isso. Então, não dava para aproximar esse fato de um crime que teria alguma semelhança, como estelionato ou falsidade ideológica. Então, o STF disse que, não havendo lei, o indivíduo não estava, portanto, possível a ser punido por um crime. Mas agora existe lei para isso. Um exemplo aqui também, né, nos Estados Unidos, que fere o princípio da taxatividade penal, que é essa situação que eu acabei de falar, né, que deve haver a exigência da subsunção ao modelo, né, ao modelo legal, a lei, né, o conteúdo deve ser determinado, isso a gente chama de princípio da taxatividade. A lei tem que ser taxativa, a lei penal tem que dizer exatamente o que é proibido, que não pode dar margem para dúvida, aí as pessoas praticam a conduta, é proibido ou não é proibido? Vão ser punidas ou não vão ser punidas? Então aqui tem um exemplo de uma lei nos Estados Unidos que não é taxativa, diz respeito ao princípio da taxatividade penal, que diz considerar-se crime, olha, qualquer ato que lesa ou tende a lesar o público. Mas quais são os atos? Quem vai dizer quais são os atos? Eu tenho diversos juízes que vão poder dizer quais são os atos. Então, o juiz do estado A vai dizer que aquele ato lesa o público. O juiz do outro estado vai dizer que um ato muito semelhante, igual, não lesa o público. Então, esse é o problema, essa é a necessidade da existência do princípio da taxatividade, é que tem uma lei totalmente inadequada para fins penais. Então, isso ocorreu em 1955, né? O juiz Woodside questionou a Suprema Corte, dizendo que feria o princípio da taxatividade penal. Desdobramentos, né? Subprincípios do princípio da legalidade. Vou servir um mate aqui. Então, não somente a lei e a anterioridade e conteúdo determinado, também existem outras situações. Então, eu quero dizer que não é só a lei e não é somente a anterioridade e conteúdo determinado que nós acabamos de ver, né, no nosso estudo do princípio da legalidade. Mas também é vedada a analogia em Malam Partem. Ou seja, analogia é o juiz ter um caso na mão para analisar, ter que sentenciar, por exemplo, e não encontrar lei para aplicar a este caso. E o juiz tem que dar uma solução ao caso. É obrigatório no Brasil que ele dê uma solução ao caso. Então, ele poderia procurar um caso semelhante, verificar a lei aplicada e aplicar ao caso que ele tem para decidir. Mas é vedada esta analogia se for em Malam Partem, se for contrária ao réu. Em Bonam Partem é possível, mas em Malam Partem é proibido. Então vamos ver isso também. Subprincípios da legalidade. Anterioridade da lei, né, que nós já vimos alguma coisa.
reserva legal, veremos agora, proibição de analogia em Malam Parte e taxatividade, que nós já vimos alguma coisa. Então, está ligado ao princípio da legalidade. Primeiro deles, princípio da anterioridade. Diz o inciso 39 e o inciso 40 do artigo 5º, 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O 40 diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o crime tem que ser definido em lei anterior, como eu já expliquei. Para o indivíduo ser punido, a sua conduta considerada ilegal, a lei tem que dizer anteriormente que aquela conduta é ilegal. A pena se baseia em prévia cominação legal, ou seja, num tipo penal. Né? E a tipo penal com o preceito secundário dizendo a pena será de tanto a tanto. Senão, não adianta nada ter o tipo penal primário, que é a proibição, né? O que não se deve fazer, e não ter a pena, né? Dizendo qual é a pena aplicável. Não adianta nada, não poderá ser aplicada mesmo sendo contrária à lei à conduta, não havendo previsão de pena, não tem como aplicá-la. Então, conforme eu já li o inciso 39 do artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E as leis penais não retroagirão, salvo para beneficiar o réu. Também já expliquei, o inciso 40 do artigo 5º, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, essa retroatividade aqui, conforme eu expliquei, é em qualquer fase. Desde a investigação, processo, instrução, né? E execução da pena. Em qualquer fase, se beneficiar, deverá retroagir. Segundo, lei escrita ou reserva legal. Então, existe para que tenha um crime no Brasil a exigência de lei. Se não houver uma lei escrita, em sentido formal, adequadamente construída, criada conforme a Constituição Federal, ali a partir do artigo 59, fala como se criam as leis. Se não existir essa lei, não poderá o indivíduo ser punido. Então tem que ser lei escrita e ainda tem a reserva legal, que eu já explicarei o que é. O direito consuetudinário não cria infrações. O direito consuetudinário é aquele direito baseado em costumes. No direito penal, ele não pode criar infrações e nem agravar as penas as existentes. Então, se o legislador quer aplicar um costume, aumentar uma pena, por exemplo, criar uma lei penal, criminal em vista de costumes na sociedade, deverá criar a lei de acordo com a Constituição para depois ser aplicado. Então, costumes, não existe direito consuetudinário para aplicar penas, para criminalizar condutas de pessoas quando não está previsto em lei formal. Então, costumes centenários não poderão embasar infrações e punições sem lei. Espécies de analogia, já que nós estamos falando aqui de analogia, de reserva legal, existência de lei formal, e analogia é algo semelhante, né? Conforme eu expliquei, o juiz tem um caso, não encontra a lei, poderia encontrar outro caso e ver a lei aplicável, os casos sendo semelhantes. Mas para prejudicar, para apenar, não pode usar. Então, as espécies de analogia são em malam parte, quando é prejudicial, e é vedada a aplicação para criminalizar ou punir alguém. Cria ilícitos penais ou agrava a pena existente. Proibido, vedado. Em bonam parte, ela é admitida, que não fere o direito à liberdade. Pelo contrário, né? Então, amplia a liberdade individual e restringe o direito do Estado punir, né? Então, se houver a possibilidade de aplicar analogia, ou seja, o juiz está com caso, não está encontrando a lei para sentenciar, ele encontra outro caso semelhante e aplica aquela lei. Se for para beneficiar, não havendo lei formal para o caso, é possível a aplicação da analogia em bonam parte.
É algo assim que a gente não vê, pessoal. É difícil, porque temos lei para tudo, né? Elas podem dar suporte, então, a normas permissivas, como eu disse, analogia em bonam parte. Então, por exemplo, os trotes acadêmicos, né? São aquelas atitudes praticadas pelos veteranos contra os calouros na faculdade, poderiam acarretar crimes, como o artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal. Vamos ver aqui 146, para vocês ficarem bem cientes do que eu estou falando. 146 do Código Penal, não da Constituição. 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer o que a lei não manda, por exemplo, um trote acadêmico, fazer as pessoas, pintar as pessoas, a ser atada ali, desde que não haja violência, se aplica por analogia o artigo 23.3 do Código Penal, que diz: exercício regular de um direito. Vamos ver aqui, 23, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Ou seja, então não se pune por ser uma tradição, um costume, então se aplica por analogia o artigo 23.3 do Código Penal. Então aqui fica demonstrado, né, que a analogia em bonam parte não pode ser utilizada, mas quando for para beneficiar, para não punir, pode ser utilizada em bonam parte. Também pode a analogia dar suporte, né, os costumes podem dar suporte à valoração da norma. Então, o uso dos costumes, pessoal. Então, deixando assim de lado a lei formal, nós temos o uso dos costumes, nós falamos aqui na analogia, né, que não podem em bonam parte, que podem em bonam parte. Demos o exemplo aqui do trote acadêmico, uma analogia em bonam parte. Se utiliza em analogia ao artigo 23 do Código Penal, inciso 3, exercício regular de um direito, não se pune pelo artigo 146, que poderia ser tipificação desses atos do trote acadêmico. E pode também a analogia e o costume dar suporte à valoração da norma, que é interpretar a norma. Então, por exemplo, ato obsceno, está escrito lá no Código Penal, né? Praticar ato obsceno. Artigo 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. O que é um ato obsceno, pessoal? Artigo 233 do Código Penal. Ato obsceno ele tem alguma ligação, alguma ideia de ato sexual, né? Não é um ato sexual, mas tem alguma ideia ligada a atitudes sexuais, né? Então, os costumes vão dar suporte para o juiz interpretar e dizer o que é ato obsceno, porque é um tipo penal muito aberto. Para um juiz, uma situação X pode ser ato obsceno. Para o outro, mesmo a situação X pode não ser. Então, os costumes podem dar um suporte para esses juízes interpretarem e terem uma ideia do que é ato obsceno, para que mais ou menos haja uma possibilidade de todos os juízes aplicarem algo meio semelhante. Então, aqui o ato obsceno. Imagine os passistas em desfiles no carnaval utilizando os trajes sumários tão comuns hoje em dia, mas eles usando em 1940. Certamente, se andassem com aqueles decalques, né, apenas tapando os órgãos femininos e com os seios de fora, em 1940 seria crime do artigo 233. Hoje não é. Então, a lei não mudou, ela continua a mesma, proibido praticar ato obsceno.
Não houve modificação legal, mas houve interpretação com base nos costumes. Bom, e a reserva legal que também estava sendo cogitada aqui, né, quando nós iniciamos esse item B, lei escrita, né, reserva legal, nós falamos das analogias, quando não tem lei escrita, falamos dos costumes, quando não tem lei escrita ou para interpretar, e vamos falar da reserva legal. Reserva legal é qual espécie de lei o direito penal se utiliza para a criação de crimes. Então, o processo legislativo está no artigo 59 da Constituição Federal e ele tem emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, provisórias, resoluções, entre outros diplomas legais menos votados. E aí, então, começa o processo legislativo. Quais destas leis, quais dessas espécies o direito penal se utiliza para criar lei? Todas? Não. Então, vamos ver. Quais podem tratar de matéria penal? Criar crimes especificamente. Emendas à Constituição é uma possibilidade não muito utilizada, mas é. Porque é lícito somente instituir princípios ou regras gerais. Então, nós temos algumas determinações, né, na Constituição Federal de que sejam criadas algumas leis penais, né? Então, são princípios penais, né? Exemplo: criar uma emenda, ou seja, uma alteração constitucional, tendente a alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que fala da maioridade penal em 18 anos, de modo a modificar a idade mínima em que se pode imputar a alguém o delito. Então, seria uma possibilidade, é uma ideia geral, de constar na Constituição a determinação da idade penal menor de 18 anos. Né? Acho que é inconstitucional, mas é só uma questão que é discutível, na minha opinião é inconstitucional, mas tem gente que defende. E também é para título de exemplo, né, que nós estamos usando, então o artigo 228 trata de matéria penal, mas não é um crime em si. Então a Constituição Federal cria esta situação, espécies de princípios gerais, regras gerais. Então não se poderia revogar princípios constitucionais penais como a da legalidade e individualização da pena. Então não se pode criar uma emenda constitucional que venha a abolir princípios como o da legalidade ou individualização da pena, porque eles estão lá no artigo 5º, e o artigo 5º, lembrem, determina o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado por emenda constitucional. Leis complementares e ordinárias é o campo próprio para o direito penal, para criar leis penais. Leis complementares e leis ordinárias. Olha onde elas estão aqui. Fui adiante. Olha onde elas estão aqui descritas na nossa pirâmide keynesiana. Leis complementares, segunda hierarquia. Depois aqui vem leis ordinárias. Então, as complementares e as ordinárias, né, têm possibilidade de criação de crimes. Vamos lá, voltando. Então, instituem regras gerais, definem crimes e contravenções. Leis ordinárias é a regra, pessoal. Normalmente, um crime se vem por uma lei ordinária. Leis complementares é a exceção. Nós temos aqui a quebra do sigilo do artigo 105, da Lei 105, Lei Complementar 105. Medidas provisórias. Então, só para deixar bem claro, regra se cria crime por lei ordinária, excepcionalmente por lei complementar. As medidas provisórias estão previstas no artigo 62 da Constituição Federal e elas possuem força de lei. Porém, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, vamos dar uma olhadinha aqui, ele proíbe a utilização, criação de crimes por medida provisória. 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias
medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa à linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Então, penal está fora, né, da criação por medidas provisórias. Então, retomando, campo próprio para a criação de crimes e contravenções, leis complementares e ordinárias. Existe aqui uma discussão que foi criada um tipo, liberando da existência de crime aquele indivíduo que entrega uma arma de fogo espontaneamente à Polícia Federal, não incide em crime. É a medida provisória 417 de 2008. Estaria aqui um tipo penal, né? Mas, enfim, é uma discussão que existe, mas é mais para exemplo. Na realidade, medidas provisórias não podem criar crimes. Não pode tratar de matéria penal, é o que diz aqui, né? Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria, inciso B, direito penal. Então, não poderia, em tese, ter criado essa lei, porque não é somente criar crimes, é qualquer artigo de cunho penal. Mas, enfim, foi criado. Tratados e convenções. O Brasil é signatário de diversos tratados que tratam de matéria penal. Para ser aplicado no Brasil, tem que haver aquele processo de internalização, tem que virar em lei ordinária ou complementar, né? Passa pela negociação do tratado, passa pelo presidente da República, vai ao Congresso Nacional, volta ao presidente, encaminhado ao país depositário para depois ter validade de aplicação no Brasil, quando receber o ok do país depositário. É um processo que existe para internalizar as leis que vocês vão aprender em direito constitucional ou direito internacional. A taxatividade, então a lei não pode ser genérica nem vaga, conforme nós já vimos, deve delimitar a conduta, ou seja, delimitar, dizer exatamente qual é a conduta que a lei se subsume. Descrever claramente o ato criminoso. Isso é muito importante para as pessoas saberem o que pode e o que não pode fazer. Então, um exemplo aqui do Código Penal Alemão de 1835, que dizia: será punido quem comete ato que a lei declara como punível, ou merece pena, ok, a lei declara como punível, ok. Mas e aqui, ou merece pena de acordo com a ideia fundamental de lei penal. Quem vai dizer isso, pessoal? Qual é a ideia fundamental de lei penal? Aí o indivíduo comete um ato que está em desacordo com a ideia fundamental da lei penal. Quem vai dizer isso? Então, vou ter pessoas que vão ser punidas e vou ter pessoas que não serão punidas por fatos muito semelhantes. Esse é o problema de não existir taxatividade. Então, a lei penal deve ser taxativa, ser muito clara e dizer o que ela proíbe. Então, nesse caso que nós estamos vendo como exemplo do Código Penal alemão, o juiz poderia considerar criminoso o ato contrário à ideia fundamental da lei penal. Um juiz dirá que um ato é, outro juiz dirá que um ato igual não é. E aí? Pessoas presas e outras não, por fatos iguais, semelhantes. E contrário ao sentimento sadio do povo. Quem vai dizer o que é sentimento sadio do povo? Então, poderia ter pessoas presas porque infringiram o sentimento sadio do povo e pessoas soltas porque com o mesmo ato ou muito semelhante não infringiram o sentimento sadio do povo. No Brasil, a título de exemplo, é considerado um tipo penal aberto. Nós chamamos, quando não há taxatividade na lei penal, de tipo penal aberto. No Brasil, nós temos o ato obsceno, mas é algo que não é muito grave, né? Mas o que é ato obsceno? É altamente interpretativo. Não diz no Código Penal o que é considerado ato obsceno. Aqui também, no artigo 154, revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a alguém. Também alguém vai ter que dizer o que é justa causa ou o que não é justa causa. Então, é um tipo penal aberto também, mas existem algumas situações como essa. E mesmo assim, essa nossa lei nem se compara ao Código Penal alemão, né? De
1835. Esse aqui é totalmente aberto, esse tipo penal. O nosso, do ato obsceno, se tem uma ideia do que é ato obsceno, pelos costumes, mesmo assim pode gerar alguma dúvida de alguém ser punido e outra pessoa não, mas são penas leves, né? Sem justa causa, também alguém terá que fazer a análise, né? E o 180, parágrafo 3º, né, da apropriação indébita, diz: adquirir ou receber coisa por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, condição de quem a oferece. Então, por sua natureza, vai ter que ser feita uma análise se eu deveria ter comprado ou não pela natureza da coisa que eu comprei, se eu devo responder por apropriação indébita ou pela condição de quem a oferece. Vai ter que ser feita uma análise. O indivíduo que oferecia um criminoso sai todos os dias no jornal. Não, ele saiu uma vez no jornal. E aí? 2 vezes no jornal como criminoso, praticante de furtos. Então, também é um tipo penal aberto. Princípio da legalidade e medidas de segurança. O artigo 5º, inciso 39, já definiu, como eu li, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Serve para crime e contravenção penal e também serve para a medida de segurança que é aplicada ao inimputável. Nós estudaremos isso lá na teoria geral do delito. Quando o indivíduo é considerado inimputável, ele pode, se ele praticou um fato descrito como crime, ele é absolvido e recebe uma medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial. Então, o princípio da legalidade serve para a medida de segurança. O indivíduo só será absolvido e internado ou remetido a tratamento ambulatorial se o que ele praticou existe crime tipificado no Código Penal. Senão, ele terá que buscar outra internação, uma internação não penal. Então, somente haverá medida de segurança se a conduta praticada do indivíduo, em que pede ele ser absolvido por ser inimputável, é um fato descrito como crime, um tipo penal. Habeas corpus aqui sobre isso, medida de segurança, projeção no tempo, limite. A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, que é o máximo da pena aplicada no Brasil, 97, que é a medida de segurança, ambos do Código Penal, e 183 da LEP, deve fazer-se considerada garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. Medida de segurança fica jungida ao período máximo de 30 anos. Então, hoje, pelo pacote anticrime, é 40 anos. Ou seja, o ministro quer dizer que os indivíduos que receberam uma medida de segurança, eles não podem ficar internados perpetuamente como ocorria, e ainda existe, né, internações que a família não vai buscar a pessoa, eles ficam internados, ou o médico não libera, ele vai ficando internado, passa 20 anos, 15 anos, 20, 30, 35, 40, até morrer no manicômio judicial. Então o STF diz que não. Princípio da legalidade, limite da pena pelo artigo 75 do Código Penal, era 30, hoje é 40, é o máximo que o indivíduo pode ficar internado em face de uma medida de segurança. E a competência legislativa para criar tipos penais. Deixa eu servir um mate, pessoal. Bom, está previsto no artigo 22 da Constituição Federal, né, que diz, vamos dar uma lidinha aqui no 22, que eu estou pertinho aqui dele. (21) 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Compete privativamente à União legislar sobre. O inciso 1 diz: direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, penal compete privativamente à União. Então, somente a União pode criar crimes, por exemplo.
Porém, o artigo 22 do parágrafo único abre uma possibilidade, que diz: lei complementar, só que essa lei complementar nunca foi criada, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, não gerais, que é da União, já está no Código, das matérias relacionadas neste artigo. Então, na realidade, se existisse essa lei complementar, poderia os estados criarem alguns crimes, desde que não fossem matéria de cunho geral para todos os estados, que aí deve ser a União, né? Seriam casos bem específicos, pontuais do estado, algumas práticas que ocorrem no estado. Por exemplo, em Goiás, né, se deu lá o derramamento do SESI, o artigo 137, foi algo muito grave. Então, isso foi enterrado lá num local que não se pode chegar perto, poderia se criar um crime no estado de Goiás tratando dessa situação aqui do vazamento lá do SESI. Então, lei penal é criada privativamente pela União. Se um dia for criada essa lei complementar, poderão os estados criar algum crime, algum delito em questões bem específicas, pontuais do estado. Incidiriam sobre os estados. Bom, combinação de leis pessoais, pessoal. A combinação de leis, ou seja, pegar duas leis e combinar em uma, usar a parte melhor da lei A, a parte melhor da lei B para beneficiar o réu, o STF considerou uma afronta ao princípio da legalidade e proibiu. Então vamos ver essa jurisprudência. A vedação de combinação de leis penais. Encontra-se em julgamento no STF recurso extraordinário em que se debate a possibilidade de combinação de leis penais. No caso concreto, discute-se a possibilidade de combinar causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da atual Lei de Entorpecentes, 11.343, em condenações fixadas com base no artigo 12 da Lei 63.6876. Bom, o que foi pleiteado aqui, o STF proibiu? Que se utilizasse a diminuição de pena prevista na Lei 11.343 de 2006, que pode dar uma diminuição de pena, se eu não estou equivocado, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, até 2/3, quando o réu é primário. Lei 11.000, Lei 11.343, artigo 33, 23, 26, 32, 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, então a gente está falando de tráfico ou associação ao tráfico, deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então, redução de 1/6 a 2/3. Quando? Vedada a conversão, não é o caso, isso aqui já nem vale. Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, se o indivíduo não for integrante de organização criminosa, não se dedique a essas atividades criminosas, né, seja primário e de bons antecedentes, pode haver essa redução. Só que a pena do artigo 33 caput é de 5 a 15 anos. O indivíduo cometeu crime sob a égide da Lei 6368 de 76, que a pena era de 3 a
12 anos. 3 a 12 ou 3 a 15, não recordo bem, mas a mínima era 3. Né? Então, o que o advogado pleiteou? Que se aplicasse esta lei aqui, que foi quando ele cometeu o crime, porque ela era benéfica, a pena menor, aqui a inicial, a pena mínima era menor, e aplicasse a lei que tem pena inicial maior, mas tem uma maior redução. Então ele queria combinar as duas, pegar uma pena aqui, por exemplo, pegaria aqui se ele é primário, etc., de bons antecedentes, não integra a organização criminosa, pegaria 3 anos, por exemplo, e aí aplicaria esse redutor aqui. Né? Aqui ele pegaria 5 e aplicaria esse redutor. Então ele pediu para usar esta lei, que foi quando ele cometeu o crime, e usar esse redutor. Aí o STF proibiu. O STF terminou esse julgamento em 2013 dizendo que isso não é possível. Né? Que combinar leis cria nova lei, e nova lei é uma função do legislativo. Então ele vai ter que verificar qual é a lei benéfica e responder pela lei benéfica. Interceptação de sinal de TV a cabo. Né? Então nós temos algumas visões, né, porque não há uma lei específica para o caso. A visão A, o viés A, diz que deve ser considerada furto, visão amplamente adotada pelo STJ. Ou seja, seria como a energia elétrica, no artigo 155, parágrafo 3º ou 5º, deixa eu ver aqui. Código Penal, artigo 155, parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui está a questão da discussão do sinal de TV a cabo. Né? Como o Código Penal não equipara furto, equipara coisa alheia móvel para fins de furto, energia elétrica, então o gato é um furto. Artigo 155, parágrafo 3º. A TV a cabo, o sinal, deve ser considerado uma energia elétrica ou qualquer coisa que tenha valor econômico? Né? Então o STJ diz que sim. A posição B deve ser considerada estelionato, né? Adotada pela doutrina, em algumas doutrinas, e a visão C deve ser considerada conduta atípica, visão adotada recentemente no STF. Então nós temos também essa discussão, porque falta a taxatividade penal, dizendo que a subtração de sinal, interceptação de sinal da TV a cabo é considerado isso ou aquilo, furto, estelionato, etc., ou atípico. Então, o STF tem considerado atípico atualmente. Ok, pessoal, então, né, nós encerramos essa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e ficamos à disposição para dúvidas, perguntas. Quando precisarem, mandem suas dúvidas no chat ou pelo aula ou pelo celular. Então, boa semana a todos. Próxima semana nos encontramos online, virtualmente, certo? Um abraço.